Análise inferencial para mais um vídeo. Trazemos neste vídeo a resolução de exercícios de física, da dinâmica, concretamente do trabalho, a pedido de um inscrito nosso no canal. Neste vídeo vou limitar-me em teoria. Em seguida trarei aqui a resolução dos próprios exercícios propostos. Então, nós temos aqui força constante paralelo ao deslocamento. Vamos considerar este corpo, ok? A realizar o deslocamento de A para B. Vamos considerar este corpo realizando o deslocamento de A para B, sob a ação desta força aqui, ok? Consideremos igualmente esta força constante, sendo ela paralela ao sentido do movimento, ok? Sendo ela paralela e ao mesmo sentido do movimento, tá bom? Então, quando isto acontece, podemos afirmar que o trabalho vai ser igual à força, esta, vezes este deslocamento aqui, tá bom? Consideramos nós que o deslocamento vai ser o módulo de AB, tá bom? Temos aqui, por exemplo, a mesma situação em que a força é paralela, mas é do sentido contrário, neste caso aqui, ok? A força é paralela e do sentido contrário do movimento. O movimento está para cá e a força está para cá. Então, ela é do sentido contrário do movimento. Se isto acontecer, dizemos que a força realiza um trabalho resistente, tá bom? Se a força vai contra o movimento, ficamos que o trabalho vai a menos. O menos significa o sentido em que a força toma, tá bom? Significa que vai ser igual a menos força vezes deslocamento. Quando isto acontece, dizemos que o trabalho a ser realizado aqui é resistente. Enquanto que aqui, se a força é paralelo e do mesmo sentido do movimento, dizemos que o trabalho a ser realizado é motor. Então, ainda na mesma ideia sobre trabalho motor e trabalho resistente, trago aqui a mesma teoria, só que desta vez já no lançamento vertical, ok? Lançamento vertical. Então, se por exemplo abandonarmos este corpo, não é? Abandonarmos este corpo, deixando o corpo cair em queda livre, ok? O que vai acontecer? Nós sabemos que o peso do corpo também tende para baixo, ok? Então, se o corpo é abandonado, vai estar, ou seja, o peso irá favorecer o deslocamento, ok? O peso vai favorecer o deslocamento, porque a gravidade está para baixo e o corpo também está abandonado no sentido a cair. Então, vamos ter dois sinais iguais, por isso dizemos que o trabalho vai ser maior que zero, ok? E se isso acontecer, chamamos ele de trabalho motor. Aqui, a mesma situação, só que desta vez teremos aqui o corpo no lançamento, ok? Além de ser abandonado em queda livre, então ele vai ser lançado, tá bom? Se o corpo é lançado, vai contra o sentido da gravidade. Vejam que o peso está neste sentido, o peso puxa tudo para baixo pela interação gravitacional. Então, o peso está neste sentido, e o corpo é lançado para cima. Então, aqui teremos diferença de sinais. Então, quando isso dizemos que o corpo atirado para cima, o peso se opõe ao deslocamento. Então, dizemos então que o trabalho vai ser menor que zero, ou seja, vai ser trabalho resistente nessas condições que
acabei de aqui apresentar. Então, vamos aprofundar o conceito anterior, este visto aqui, para o caso de força não paralela, esta aqui, uma força não paralela ao deslocamento. Então, nós na física não gostamos de trabalhar com vetores inclinados, ok? Por isso fazemos a projeção, vamos supor que seja a força F. Teremos que fazer a projeção desta força neste sentido de deslocamento ou na horizontal, ok? Então, a força aqui vai ter a direção de deslocamento AB, neste caso, ok? Sendo que o nosso deslocamento será esta aqui. Então, pela definição de trabalho, dissemos que trabalho era igual a força vezes deslocamento. Aqui, temos este ângulo aqui, ok? Temos este ângulo aqui. Assim que se existir este ângulo, nós, tendo esta projeção FT, dizemos então que o trabalho vai ser igual à projeção de F, ok? O F será este vetor aqui, então o trabalho vai ser igual à projeção do F vezes o deslocamento, tá bom? Usando inicialmente a definição do trabalho em si. Então, a projeção do F que estamos aqui a referir é o FT, que é este aqui, o FT vezes o deslocamento, ou seja, isto aqui substitui essa parte aqui, ok? Então, dizemos então que isto ainda é igual a ter que a força, ou seja, isto é a mesma coisa que ter isto, a força vai multiplicar com o cosseno do quê? Dessa mesma força que nós tivemos que fazer a projeção aqui, tá bom? É cosseno por quê? Porque a essa parte, costumamos dizer que na parte onde o vetor está deitado é o cosseno. Na parte onde o vetor está parado é o seno, tá bom? Então, aqui, como o vetor está deitado, então chamamos de cosseno, tá bom? Então, teremos que Ft, que é a nossa projeção, vezes a distância, vai ser igual à força vezes o cosseno do ângulo. Neste caso, vai ser este ângulo θ aqui, do ângulo, vezes o deslocamento. Então, seria, de algum modo, esse deslocamento, tá bom? Então, teríamos a nossa fórmula desta maneira. É verdade que se a força componente Ft é favorável ao deslocamento, o trabalho da força é motor, tá bom? Se esta força da decomposição do F for favorável ao movimento, então vamos ter um trabalho motor, ou seja, temos uma força paralela ao sentido e paralela ao deslocamento e seguindo o mesmo sentido. Então, quando isso acontece, dizemos que o trabalho é motor. Caso não, temos esta aqui, dizemos logo que o trabalho vai ser resistente, não é? Porque o sentido é este e a força está do outro lado, ok? Então, acabamos também de ver aqui da força constante não paralelo ao deslocamento. Vamos agora ver o conceito de trabalho de uma força qualquer, ok? Vamos agora aprofundar aqui o conceito de trabalho de uma força qualquer. Então, nós temos aqui estes gráficos, chamamos de trabalho de uma força qualquer, ok? O que nós dizemos aqui, quando esses gráficos, dizemos que no caso de uma força constante F, esta força, ainda sendo constante F, agir sobre o corpo paralelo, ok? Estaria assim, agindo sobre o corpo paralelo e do mesmo sentido que o deslocamento, ok? Chamamos então ou podemos calcular a área deste trabalho usando, ou seja, podemos calcular o trabalho desta força usando a área da figura que estará no gráfico, ok? Se a força for constante, for paralela,
tiver o mesmo sentido que o movimento, podemos aqui calcular o trabalho a ser realizado pelo corpo aqui, usando a fórmula da figura geométrica que estará ou será representado no gráfico, ok? Temos esta situação. Aqui dizemos então que se a força for constante, ela ainda é constante, mas não é paralela, ok? Esta força já não é paralela. Tivemos que fazer a decomposição, vimos isso aqui anteriormente. Não é paralela ao deslocamento. Então, o cálculo do gráfico deve ser feito daquela primeira forma que nós fizemos lá, considerando aqui o seu ângulo, ok? Vamos então continuar. Agora vamos terminar por ver o trabalho de uma força. Esta é uma aula de teoria. Eu espero que você também tenha lido, não é? Para que fique mais concisa aquilo que eu estou aqui a falar. Então, nós temos aqui agora o trabalho de uma força. Nós temos aqui esses 3 sistemas, ok? Temos aqui os 3 sistemas. O que nós podemos aferir quanto aos 3 sistemas? Vamos considerar os sistemas aqui a serem constituídos por blocos, ok? Aqui, no sistema a mola não está deformada, ok? Então, significa que se a mola não está deformada, estamos ainda perante a posição do equilíbrio, ok? Ou seja, o corpo para o A ainda está em repouso, ok? Aqui, no B, o que aconteceu? Alongamos esta mola, estava aqui no ponto de equilíbrio, alongamos aqui e tivemos uma certa deformação aqui, ok? Alongamos aqui, tivemos uma certa deformação. Também poderíamos ter comprimido para cá, teríamos a mesma chamamos isso de deslocação, não é? Ou não, de deformação, ok? Então, nós dizemos que quando a mola é alongada ou comprimida, é exercida aqui uma força elástica, ok? Para esses 2 casos, é exercida uma força elástica, ok? Então, quando é que a força elástica desaparece? A força elástica desaparece quando o bloco volta à sua posição de equilíbrio, tá bom? Então, quando o bloco volta aqui, não há nenhum movimento aqui. Então, não há nenhuma força elástica. Mas quando estendemos o bloco ou comprimos o bloco, é exercida aqui uma força elástica. Então, por conta disso, usamos a lei do Hooke, onde diz que a força elástica vai ser igual a constante vezes a deformação. Ok? Agora, temos aqui a seguinte situação, esta, em que para podermos efetuar os nossos cálculos da descoberta do trabalho, não vai mais ser possível usar esta fórmula aqui, não é? Porque isso aqui é uma função ou é um gráfico. A mesma história que tivemos lá. Para encontrar aqui o trabalho, vamos ter que usar a área, ok? Usamos a área da figura que estará no gráfico. Neste caso, eu aqui trago uma ilustração de um triângulo, ok? Então, dizemos que o trabalho vai ser igual à área dessa parte pintada aqui. Agora, se este for um triângulo, sabemos que a área de um triângulo é igual à base vezes a altura sobre 2, tá bom? Esta parte é a deformação e esta parte é a constante. Então, aqui onde vem a base, essa parte substituímos por x. Aqui onde vem a altura substituímos por k de x sobre 2. Por isso sai aqui a constante deformação ao quadrado, que é a nossa fórmula já para encontrar o trabalho. Então, podemos passar a dizer que o trabalho vai ser igual a constante vezes deformação ao quadrado sobre 2. Para esta aula eu vou terminar por aqui. Era importante trazer isto. Nos próximos vídeos vou trazer a dedução das formas que poderemos aqui usar e, subsequentemente, os exercícios da sua ficha. Inscreva-se no canal, compartilhe esse material
com quem achares que precisa, ensine o que você aqui aprendeu, porque só assim poderemos construir um mundo melhor. Até a próxima.